Olá, o tema da nossa aula hoje é o mundo na Guerra Fria. Antes de mais nada, é importante esclarecer que este vídeo não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades de análise e de interpretação sobre um período tão denso e tão complexo quanto a Guerra Fria. A nossa intenção aqui hoje é pensarmos num panorama inicial dos primeiros acordos e das primeiras hostilidades entre duas superpotências que emergem da Segunda Guerra Mundial. Estou falando dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, se nós formos buscar uma definição para o que seria, a Guerra Fria, para o que foi a Guerra Fria, eu diria a vocês que a Guerra Fria foi um período de tensão permanente entre União Soviética e Estados Unidos. As duas superpotências buscavam de forma incessante esse lugar de supremacia, esse lugar de liderança mundial. Essas duas superpotências não se enfrentaram de forma direta do ponto de vista militar, mas se enfrentaram em todos os outros setores e perspectivas. Então, estou dizendo de uma disputa política, econômica, social, cultural, ideológica, sobretudo. A Guerra Fria também se traduz numa grande corrida armamentista e também uma corrida espacial. Nesse período, tanto os estadunidenses quanto os soviéticos usaram e abusaram da propaganda, da contra-propaganda e até mesmo da espionagem com fins políticos. É por isso que nós temos, tantos livros, quadrinhos, cartazes e filmes produzidos nesse período que tem como pano de fundo essa intensa disputa e hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética. Para a gente entender o germe, que dará origem, a sementinha que dará origem à Guerra Fria, a gente precisa retomar ao desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, o ano de 45 será aqui nosso ponto de partida. Em fevereiro de 45, nós temos um encontro muito importante, organizado entre as potências aliadas, que já vislumbravam a sua vitória. Eu estou dizendo aqui dos Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. É importante a gente lembrar que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ainda que ideologicamente Estados Unidos e União Soviética já estivessem de lados opostos, no contexto da guerra, essas nações firmaram um acordo de cooperação, um acordo de aliança para combater um inimigo em comum, que era o nazifascismo. Então, no contexto da guerra, União Soviética, Inglaterra, França, Estados Unidos e tantas outras nações estiveram juntas combatendo as forças do eixo, certo? Então, na Conferência de Yalta, o clima ainda é um clima de cooperação, um clima de negociações e também de concessões. Eu poderia dar aqui o exemplo da própria União Soviética, que consegue, na Conferência de Yalta, demarcar o seu lugar sobre o leste europeu. Então, países como a Polônia, a Bulgária, a Romênia, a própria Tchecoslováquia estariam, num contexto pós-guerra, sob a órbita de influência da União Soviética. Então, na Conferência de Yalta, essas primeiras cartas já são colocadas sobre a mesa, esses interesses já são expostos, visto que a conferência era também uma forma de decidir sobre os futuros da Europa e também do mundo. Após a rendição dos alemães, nós temos a organização de uma nova conferência em Potsdam, na Alemanha, reunindo essas lideranças, essas potências aliadas. E bom, se em Yalta nós temos um clima ainda de cooperação, de concessões, o mesmo não podemos dizer de Potsdam. Sob a liderança dos Estados Unidos, nós temos um novo presidente, Harry Truman. E a postura do presidente norte-americano é uma postura mais agressiva, é um tom mais agressivo em relação às concessões que foram feitas lá em Yalta para os soviéticos. É importante a gente lembrar que nesse momento
o que eu tenho como um cenário europeu? É uma Europa, né? São países europeus arrasados, com economias fragilizadas, né? E este cenário, no entendimento dos norte-americanos, era um cenário muito favorável, muito propício para que a ideologia socialista ganhasse cor e a adesão. Então, a União Soviética, que até aquele momento era vista como uma aliada, né, passava agora a um outro campo, o campo de inimiga. Né? Então, as relações entre essas potências estão abaladas. Isso fica claro na Conferência de Potsdam. Outra coisa importante da gente falar nessa conferência é com relação ao próprio território da Alemanha. Fica estabelecida em Potsdam a divisão, né, do território alemão e a sua ocupação pelas potências vencedoras. Nós falaremos mais à frente sobre a divisão da Alemanha. Nesse momento, é interessante também nós falarmos de uma intenção em destruir livros e qualquer resquício da cultura nazista naquele lugar. Então, nós temos também a criação do Tribunal de Nuremberg, que deveria julgar os crimes praticados pelos nazistas durante a guerra, e até mesmo o incentivo à população alemã, né, para que ela conhecesse os campos de extermínio. Então, a Conferência de Potsdam também é um encontro muito importante para a gente nessa leitura do pós-Segunda Guerra. Bom, poucos dias depois do término desta conferência, nós temos um episódio que marca o encerramento, o desfecho dessa guerra, e eu não estaria falando de outra coisa que não o lançamento das bombas, né, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Nós vimos que os efeitos dessas bombas foram desastrosos, não apenas do ponto de vista imediato, né? Mas o efeito pós-traumático disso é ainda presente na história, na memória dessas populações. E é por isso que é tão importante, né, nós trazermos sempre essa memória, esse passado, para que de fato a humanidade não passe mais por uma situação como essa. Bom, na ocasião, a justificativa dada pelos norte-americanos era de que o uso das bombas se justificava pelo objetivo de apressar a rendição japonesa, visto que o Japão ainda permanecia na guerra, mesmo que a Alemanha já estivesse derrotada e a Itália também. E bom, é importante nós pensarmos também a partir de outras perspectivas, né? O uso dessas bombas também pode ser interpretado como uma grande demonstração de força e de poderio dos norte-americanos, né? Ali também se demarcava uma clara sinalização para os soviéticos, principalmente, da capacidade tecnológica e militar que os norte-americanos possuíam agora. Afinal, gente, inaugura-se ali uma nova forma de matar, né? São armas que têm uma capacidade de destruição que a humanidade até então desconhecia. Então, há sim uma intenção em se demonstrar força e poderio bélico naquela ocasião e também de demarcar uma posição no Sudeste Asiático. Os Estados Unidos também deixam uma mensagem ali, né, do seu interesse em ter o Sudeste Asiático como uma importante zona de influência. A guerra termina em agosto de 45 e essas divergências, essas hostilidades, elas só vão crescendo e se intensificando mais, né? Em 46, nós temos um episódio também interessante, que é o discurso do primeiro-ministro britânico, no momento em que ele visita os Estados Unidos, e que ele faz duras críticas à posição dos soviéticos, né, ao controle dos soviéticos no leste europeu. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho desse discurso. Uma sombra desceu sobre o cenário, até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para suas tendências expansionistas e proselitistas. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente.
Atrás daquela linha, todas as capitais de antigos estados do centro e do leste europeu, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Sófia, todas elas famosas cidades, suas populações, vivem no que se poderia chamar de esfera soviética e todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas em crescente medida ao controle de Moscou. Então, por que esse discurso é importante para a gente? Porque o primeiro-ministro ele vai cunhar a expressão que desceu sobre a Europa uma cortina de ferro. É claro que essa é uma linguagem metafórica, né? Para dizer que, naquele momento, o mundo está dividido entre o capitalismo e o socialismo. Para dizer que a Europa está dividida em dois polos, um polo capitalista e um polo socialista. Então, no entendimento de alguns historiadores, estaria aí nesse discurso o germe que dá origem a essa grande disputa que a gente chama aí de Guerra Fria, a esse panorama bipolar. Na linha também do discurso do primeiro-ministro britânico, o presidente norte-americano estabelece uma estratégia de contenção ao avanço do socialismo no mundo. Né? Essa estratégia de contenção ela ganha um nome que é a doutrina Truman. O que seria essa doutrina? Seria então um conjunto de medidas, né, que visariam um esforço, um empenho em conter o avanço do socialismo, do comunismo no mundo, uma vez que essas ideologias são vistas como uma ameaça às democracias e às liberdades. Então, o discurso dele trabalha com essa função de promover um empenho, um esforço para conter o avanço do comunismo no resto do mundo. Dentro dessa doutrina de contenção, nós vamos ter algumas medidas que serão tomadas. Uma dessas medidas que eu quero destacar para vocês é justamente o Plano Marshall. O Plano Marshall é de 1947 e nada mais é do que um plano de ajuda financeira aos países capitalistas europeus. Vamos novamente lembrar que os países estão com suas economias arrasadas, setores agrícola, industrial arrasados, e então os Estados Unidos se propõem a injetar uma quantidade significativa de recursos, de dinheiro nessas economias, mas também de atrelar essas economias ao capital norte-americano. Não só os países europeus recebem essa ajuda financeira, como também essa ajuda se estende aos japoneses, tá? Então, veja só, evidente que nós podemos entender o Plano Marshall também como um plano de dominação indireta, né? Visto que uma das ideias por detrás desse plano é justamente reforçar os laços capitalistas com esses países para que eles não fossem seduzidos de alguma forma pela proposta soviética, né? E que se atrelasse a um novo modelo político-econômico. Nessa medida, a União Soviética reage, né, a esse fortalecimento, a essas ações do bloco capitalista, criando, por sua vez, também um plano de cooperação, né, de ajuda econômica entre os países socialistas, certo? Então, a União Soviética cria o que a gente chama de Comecon. Como vocês estão vendo, os laços políticos e econômicos estão sendo fortalecidos, áreas de influências, né, estão aí na mira dessas nações. Em 49, nós temos a criação também de um organismo importante desse contexto da Guerra Fria, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança político-militar entre Estados Unidos, Canadá e diversos países europeus, com a intenção, é claro, né, de fortalecer os laços dessas nações do ponto de vista militar, uma vez que se uma nação é atacada, as outras, né,
entrariam junto para defendê-la, ou seja, uma nação que faz parte da OTAN é ameaçada ou atacada, haveria ali um apoio mútuo, né? Mas além disso, dessa proteção mútua, há também, é claro, a intenção de barrar, de conter o avanço do socialismo no continente europeu, tá? Isso sem dúvida. Então, a OTAN é um pacto, na verdade, uma aliança político-militar com a finalidade de ser um acordo mútuo entre essas nações, um acordo de proteção mútua, mas também tem ali uma intenção clara em barrar, em conter o avanço do socialismo na Europa. Pouco tempo depois, em 55, nós temos a União Soviética encabeçando, liderando também um bloco com uma aliança político-militar, que é o Pacto de Varsóvia. E a ideia é basicamente a mesma, né? De ser uma aliança político-militar entre esses países que estão ali cooperando mutuamente. Então, como vocês podem ver, né? Esse contexto bipolar, esse contexto de hostilidade já vai se desenhando, né? Bom, como eu disse a vocês, o território da Alemanha foi dividido, né? Isso ficou estabelecido lá na conferência, né? Ficou acordado na conferência de Potsdam, e a Alemanha é transformada em 4 zonas de ocupação. Então, ela vai ser dividida entre as potências vencedoras: Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Bom, não só o território da Alemanha é dividido, como também a capital, Berlim, também será transformada em 4 zonas de ocupação. Então estejam atentos a isso. Não só o território, como também a capital é transformada em zonas de ocupação e dividida entre as 4 potências. É interessante nós pensarmos aqui que Berlim estava localizada na porção que correspondia à porção dos soviéticos. Ali nós tínhamos uma cidade dividida entre uma Berlim ocidental, de orientação capitalista, e uma Berlim oriental, de orientação socialista. Um dos momentos mais conturbados da Guerra Fria, sem dúvidas, é o momento em que a União Soviética determina o bloqueio a essa porção de Berlim capitalista, a Berlim ocidental. Esse bloqueio ele se dá em 1948. Então Stalin proíbe o abastecimento da cidade. Ele bloqueia o acesso ferroviário e rodoviário. E isso gera uma repercussão muito grande, porque nós já temos um contexto pós-guerra, né, com economias fragilizadas, uma população carente. A Berlim Ocidental passará a ser abastecida apenas por via aérea. O bloqueio de a Berlim, né, Ocidental, foi aí de 48 a meados de 49. O desdobramento, o resultado dessa crise toda foi a criação de 2 Alemanhas. Aquela faixa ocidental que estava sob ocupação da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra, vira o que a gente chama de Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, de regime capitalista. Aquela porção que estava sob o domínio dos soviéticos vira a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã. E a cidade de Berlim também dividida em 2 porções, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Nos anos seguintes, com investimentos pesados dos países capitalistas, a Berlim Ocidental passa a ser uma verdadeira vitrine, tá? Do próprio capitalismo, do próprio modelo capitalista, atraindo muitos daqueles que viviam na porção oriental, né? Atraindo e seduzindo através da propaganda muitos daqueles alemães que viviam na porção oriental. Então você tem uma fuga muito grande de estudantes, cientistas, trabalhadores especializados, né? E, claro, também um contrabando muito grande de produtos, né? Mercadorias que vinha da porção capitalista, né? Do lado capitalista para o lado socialista. Diante desse problema, a Alemanha Oriental resolve, então,
em 1961, construir um muro que dividiria as duas cidades. O Muro de Berlim, ele é um símbolo da Guerra Fria, porque vejam só, se nós estamos falando aqui o tempo todo que a Guerra Fria, né, é o estabelecimento de uma ordem mundial bipolar, com essa disputa entre essas duas superpotências, o Muro de Berlim deixa muito claro, do ponto de vista físico, material, de que de fato existiam dois lados. Um lado capitalista e o outro lado socialista. Então, o Muro de Berlim é o símbolo da Guerra Fria porque ele materializa, ele torna visível, material e concreto a própria ideia da bipolaridade, a própria ideia da divisão do mundo. E bom, o Muro de Berlim vai existir aí por cerca de 28 anos, né? Muitas pessoas tentaram transpor essa barreira física e foram mortas. Nós temos aí em torno de 190, 200 pessoas que morreram tentando atravessar, dentre outras que foram presas. E bom, a sua destruição marca não só a possibilidade de livre trânsito entre os alemães, como também o fim da própria Guerra Fria. Mas esse é um assunto que nós vamos discutir mais para frente. Como vocês viram, né? Esse período, já nos anos 50, já fica muito claro, né? Esse cenário de hostilidade, de divergência, que só se intensifica ainda mais, né? Um cenário em que o apelo, o discurso anticomunista é muito forte. Um exemplo disso é o que ocorre nos Estados Unidos no início dos anos 50, com um cenário de delações, de intimidações, de interrogatórios, que a gente chama aí de macartismo, né? Em que, se você fosse meramente um suspeito, né, de apoiar ou de se simpatizar com as ideias comunistas, você teria que dar respostas ao governo norte-americano. Você era enquadrado em atividades anti-americanas. Então, várias pessoas foram presas, né? Funcionários públicos, professores, estudantes, cientistas, artistas de Hollywood, né? Então, é um cenário de caça às bruxas mesmo. Nós chamamos esse cenário, né, essa política de perseguição de macartismo, né, em homenagem a um senador norte-americano, Joseph McCartney, que incentivou, que endossou esse discurso de perseguição aos comunistas dentro do país. Esse cenário de perseguição não é só um cenário possível dentro da realidade norte-americana, não. Ele se reproduziu também em outros lugares, inclusive no Brasil. Bom, caminhando aí já para o nosso encerramento, é importante a gente lembrar, né, que o que está em jogo aqui na Guerra Fria o tempo todo é uma disputa ideológica muito forte, é uma disputa entre duas visões de mundo antagônicas, rivais. E aí, para a gente pensar um pouco mais sobre essas visões de mundo, eu trouxe aqui um texto do Marc Ferrot, O Século XX Explicado aos Meus Filhos. Vou ler para vocês. De fato, duas visões de mundo estão em choque. Segundo Stalin, os comunistas de todos os países, o sentido da história leva as sociedades a se livrar do capitalismo ou do imperialismo para construir o socialismo. E isso pode passar por uma ruptura, uma revolução, uma guerra civil, como aconteceu na China em 1949, ou por uma revolta dos povos colonizados, excluindo a União Soviética, que já estava instituindo o socialismo. Deter a marcha dessas sociedades na direção do socialismo é contra-revolucionário e elas precisam então da ajuda, da intervenção do grande irmão, a União Soviética. Segundo os americanos, os Estados Unidos e sua democracia constituem um modelo para o qual tendem os povos, pois nele todos convivem pacificamente, tanto os colonizados quanto submetidos a um regime comunista. Ajudá-los a se liberar é o dever das democracias.
Então, como vocês podem ver, a partir do trecho que nós lemos, essas visões de mundo, elas procuram, cada uma à sua maneira, se mostrar mais viáveis, mais promissoras, mais comprometidas com as liberdades, com o bem-estar das sociedades, né? E aqui a gente pode até problematizar qual que é a noção de ajuda que está clara aqui nesse texto, de acordo com cada uma das visões. A verdade é que a Guerra Fria coloca pra gente, né, uma disputa entre ideologias diferentes. E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética souberam contornar essas divergências a fim de não provocar uma terceira guerra mundial. O que eu estou querendo dizer é que elas sabiam muito bem até onde ir com esse jogo, até em que momento colocar as suas peças nesse grande tabuleiro, visto que ambas possuíam tecnologia suficiente para destruir a humanidade dezenas de vezes. Na cabeça das pessoas que viveram aquele período, a qualquer momento, de fato, poderia haver uma guerra nuclear. Então é por isso que a gente fala, né, que a Guerra Fria é esse momento de tensão permanente, em que a paz era impossível. Bom, mais à frente nós vamos voltar a falar da Guerra Fria em outras perspectivas e análises. Um beijo, tchauzinho!